E é sobre os Estados Unidos que falamos agora também. Autoridades norte-americanas divulgaram uma foto do fichamento de Donald Trump. O ex-presidente dos Estados Unidos é acusado de tentar alterar o resultado das eleições em 2020 no estado da Geórgia. Trump se tornou o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a ter uma mugshot, que é um termo usado nos Estados Unidos para aquelas fotos tiradas em presídios. Sobre isso, a gente conversa agora com Lucas de Souza Martins. Ele é mestre em História dos Estados Unidos pela Universidade da Geórgia. Seja muito bem-vindo. Um bom dia para você, Lucas. Bom dia, Carol. Bom dia a todos da audiência da CNN Brasil. Bem, Lucas, ontem acompanhamos uma grande movimentação na Geórgia por conta do comparecimento de Donald Trump, ele agora fichado. E na sequência, depois que ele falou com as autoridades, que ele foi fichado, ele fez um discurso muito breve ali, falou com jornalistas, um discurso já conhecido, de vitimização, de perseguição política. São declarações que têm apelo junto ao eleitor e, nesse primeiro momento, tem apelo dentro do Partido Republicano? Pois é, Carol, se nós pensássemos lá atrás, 1974, quando Richard Nixon recebeu a comunicação dos seus colegas republicanos de que se o impeachment fosse ao Senado, ele não teria o apoio do seu próprio partido. E que agora nós vivemos é uma situação muito diferente. Uma foto do fichamento de Donald Trump representaria em qualquer outra era da história dos Estados Unidos o fim de qualquer pretensão eleitoral. Mas o que acontece agora com o Donald Trump é que essa situação, a foto, que ele mesmo, inclusive, tem compartilhado em todas as suas redes sociais, inclusive a foto da mugshot que representou a volta dele ao Twitter, por exemplo, é toda uma estratégia que existe para realmente fidelizar ainda mais o eleitor que ele já possui e também garantir um caminho tranquilo rumo à nomeação pelo Partido Republicano à eleição em 2024. Incrivelmente, nesta situação que nós vivemos aqui nos Estados Unidos, historicamente é a primeira vez que uma mugshot é tirada de um ex-presidente e não vai afetar em absolutamente nada nas suas pretensões eleitorais, pelo menos dentro do Partido Republicano. Inclusive, acredito que tenhamos já em mãos a imagem para mostrar quem está nos acompanhando com relação a essa fotografia, a mugshot. Olha, essa aí hoje estampando as capas de praticamente todos os jornais do mundo, assunto de grande repercussão internacional. E o que também chama a atenção, Lucas, é que Trump sequer foi ao debate do Partido Republicano, que aconteceu nessa semana. Em que medida que a ausência de Trump no evento do partido, associada a esses processos que correm contra ele, pode abrir espaço para que outros candidatos que têm discursos semelhantes ao discurso adotado pelo ex-presidente dos Estados Unidos, eles conseguem aí um terreno fértil para que essas ideias prosperem e eles se tornem revelações dentro da legenda? Veja, Carol, a ausência dele no debate, mais uma vez, além da própria mugshot, não interfere também nas suas pretensões eleitorais. Hoje as pesquisas mostram que Donald Trump está pelo menos a 30%, 40% de percentual à frente do segundo colocado na primária republicana, que é o Ron DeSantis, o governador da Flórida, que inclusive teve um desempenho muito apagado no debate republicano. E o mais interessante também é que, por mais que Donald Trump esteja sendo indiciado, acusado e potencialmente um dia condenado, quando foi feita a pergunta crucial no debate sobre se Donald Trump fosse condenado e fosse escolhido pelo Partido Republicano como representante do partido na eleição do ano que vem, praticamente todos eles, 8 que estavam ali presentes, 6 deles manifestaram que sim, que apoiariam Trump mesmo que ele fosse condenado. Portanto, por mais que existam outros candidatos nessa corrida eleitoral dentro do Partido Republicano, ele mantém sim apoio, um apoio forte. Inclusive, ele foi praticamente pouquíssimo citado durante o debate republicano. Por mais que ele seja o centro das atenções, não foi criticado somente ali por questões econômicas. O Mike Pence reforçou o papel da Constituição, por exemplo, na questão da Geórgia, na questão de garantir o resultado que assegurou a vitória de Joe Biden, mas no momento que foi feita a pergunta sobre se ele apoiaria Donald Trump, se ele fosse escolhido pelo partido, Mike Pence foi um daqueles que levantou a mão, levantou o braço apontando seu apoio ao ex-presidente Donald Trump. Portanto, dentro do partido ele tem
toda a possibilidade de vencer essa primária participando ou não de debates. E você nos chama a atenção, Lucas, com relação ao uso de todos esses episódios na estratégia eleitoral de Donald Trump. Também temos as imagens de toda a movimentação no estado da Geórgia ontem, quando Donald Trump foi se apresentar às autoridades. Ali víamos há pouco o momento em que ele conversou com os jornalistas, como eu destacava aqui nesse início de conversa com o Lucas, num processo de vitimização, de um discurso de perseguição política. Trump que é réu em 4 processos, são 4 casos. Lucas, esse de tentativa de fraudar as eleições no estado da Geórgia é aquele considerado mais sensível para a candidatura de Donald Trump? Sem dúvida é o mais sensível, porque já existe uma disposição da própria promotoria do estado da Geórgia de agendar o quanto antes o julgamento deste caso. E uma vez que existe a possibilidade de que esse julgamento aconteça em março do ano que vem é, coincidentemente, exatamente a data da primeira primária republicana de New Hampshire. Ou seja, se Donald Trump for eventualmente condenado, existe, obviamente, uma possibilidade de que os seus eleitores, os republicanos, tenham um pouco mais de dificuldade de depositar o seu voto a favor de um político, de um candidato que seja condenado. Por isso, a mobilização da própria defesa do Donald Trump de adiar este caso que existe hoje no estado da Geórgia, o que pode eventualmente acontecer ou não, ou seja, nós temos muitas emoções pela frente, mas se a primária ocorresse hoje, Donald Trump teria uma tranquilidade com relação à sua nomeação. Lucas, caso Trump seja o candidato do Partido Republicano, ele vai para uma corrida eleitoral ao mesmo tempo que responde a processos, como estamos falando aqui. Até que ponto o tempo da justiça pode comprometer o tempo da política? Até que ponto o andamento do processo tende a ditar o ritmo e os discursos de uma possível campanha do republicano? Bem, ele vai seguir com toda a sua narrativa de que está sendo perseguido, e isso são palavras dele, por um sistema judiciário que é democrata, que tem a vontade de não permitir a volta dele à Casa Branca. Ele vai continuar com esse tipo de discurso, sendo condenado ou não, vai se colocar sempre à disposição das autoridades americanas com situações, digamos assim, até constrangedoras, como uma mugshot. Ele vai usar todos esses elementos, os julgamentos que podem ocorrer durante esse período eleitoral para beneficiá-lo a favor de uma narrativa que ele vem apregoando em meio aos seus eleitores de que está lutando pela democracia americana e, ao mesmo tempo, está sendo atacado por um sistema judiciário altamente democrata, são palavras dele. Ele vai persistir nessa narrativa com a esperança de que isso eventualmente venha a conquistar não somente os eleitores do seu partido, mas também eleitores de fora do seu partido que são necessários para vencer o Joe Biden, que é o candidato que ele vai enfrentar no ano que vem. Lucas de Souza Martins, mestre em História dos Estados Unidos pela Universidade da Geórgia, numa conversa aqui conosco ao vivo no Novo Dia. Obrigada, Lucas. Até uma próxima. Obrigado, Carol. Um abraço a você e aos colegas da CNN.